o que significa a regra #Fica em Casa para a Criança. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Uma primeira coisa que é interessante a gente pensar é que o significado que a criança dá para as regras, ele vai ser diferente aí ao longo do desenvolvimento infantil. Isso porque a criança ela vai elaborando, articulando as informações que ela recebe de maneira cada vez mais complexa. Então, o significado que ela dá para a regra vai ser diferente nos diferentes momentos do desenvolvimento. Nesse tempo de quarentena, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho como que a criança pensa as regras. Isso acho que vai minimizar um pouco alguns conflitos do dia a dia e tornar as nossas atitudes enquanto adultos mais assertivas, né? Fazendo com que esses momentos de conflito se traduzam em momentos de produtividade, né? Então, num primeiro momento, a criança ela não vê a necessidade de regras. Por quê? Porque ela vive na fantasia, no mundo da imaginação, e as regras elas vão ser baseadas de acordo com a vontade e o interesse da criança, né? Então a criança ela pode dizer assim, ó, vamos ficar em casa todo mundo quietinho, porque assim o coronavírus ele não vê ninguém. E aí ele vai embora. É um pensamento típico de criança. E para ela, o ficar em casa é ficar um pouquinho. 10 minutos, 15 minutos, um dia, depois tudo volta ao normal, porque o coronavírus ele já não viu mais a gente, tá? Então, para a criança pequena é muito mais difícil elaborar essa regra do fica em casa. Depois, a gente passa aí por um momento, a criança passa por um momento, na verdade, né, em que a regra é uma imposição do adulto e ela acha que realmente a gente não pode transgredir uma regra. Por quê? Porque o pai falou, a mãe falou, a avó falou e até mesmo o professor falou antes da quarentena que não pode, tem que ficar em casa. Ou seja, a regra é baseada no porquê não. E esse porquê não, ele está sempre condicionado a alguma regra exterior. Em um outro momento, a criança, ou melhor dizendo, o adolescente, ele começa a elaborar as ações e as consequências a médio e longo prazo. E aí a resposta dele muda totalmente. O que ele vai dizer, né? Eu não vou sair de casa porque eu não quero que esse vírus se propague. Não quero sair de casa porque as pessoas mais velhas, elas são mais vulneráveis a contrair o vírus. E eu não quero que isso aconteça com os idosos. Eu não gosto de ficar doente, então eu também não quero ver as outras pessoas doentes. É uma mudança muito radical aí, né? No sentido dessa regra. Como a gente vai elaborando essa regra? Tem uma estratégia aí que é fundamental para que o adulto auxilie as crianças e os adolescentes na elaboração dessas regras, que é o diálogo. Temos um problema aí. A regra #Fica em Casa, ela não foi feita baseada em diálogo. Ela foi uma imposição em que nós temos que cumprir. E aí, como fica, né? Como trabalhar essa regra do fica em casa com a criança? Para isso eu vou citar uma frase para vocês do professor Yves de la Taille, que está no livro Limites, 3 dimensões educacionais, que ele diz assim: se para agir moralmente é preciso que a inteligência esteja convencida, também é preciso que o coração esteja sensibilizado. O que isso significa? Que a criança ela está passando por um processo, certo? Independente da maneira como ela pensa em cada um desses momentos, o adulto é preciso intervir. Fazendo o quê? Fazendo com que a criança se coloque no lugar do outro, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse momento de quarentena? E não só no momento de quarentena, mas a gente fala aqui o momento de quarentena porque é aquilo que a maioria das pessoas estão preocupadas e é onde estão surgindo
maiores números de conflitos por causa do confinamento, né, por causa do isolamento social. Utilizar esses conflitos, essas oportunidades do dia a dia, chamando a atenção da criança para colocar-se no lugar do outro. Por exemplo, eu não quero brincar com meu irmão, né? Aí sai aquela briga. Não quero brincar com meu irmão, quero brincar sozinho agora, né? E onde fica o papel do pai? Vamos lá. Se você fosse excluído de uma brincadeira, você gostaria? O que você sentiria se você fosse excluído de uma brincadeira? Então, quando a gente está elaborando regras, a gente não está falando somente do fazer ou não fazer. A gente está falando também de sentimentos, né? A empatia, como eu me coloco no lugar do outro. A regra fica em casa. Por trás dela, nós temos inúmeras outras regras. Algumas são negociáveis e outras não negociáveis. Quais são as não negociáveis? Eu tenho que assistir às aulas online da minha escola. Eu preciso ter um horário de fazer as tarefas escolares. Isso não é negociável, isso é a obrigação da criança enquanto estudante. Mas eu tenho inúmeras outras regras que são negociáveis. O horário da brincadeira, o horário da leitura, o horário do lanche. Essas regras eu posso negociar com as crianças. Então, qual que é a minha dica? Vamos aí fazer um roteirinho semanal, tá? Pode ser com post-its mesmo. Escolham duas cores, uma para as regras negociáveis e outra para as regras não negociáveis, tá? E aí o que você faz? Você já demarca esse calendário da semana com as regras que não são negociáveis. Isso daí não é uma questão de ponderar isso com a criança. E aí, nas lacunas daquilo que não é negociável, você vai completando, preenchendo junto com a criança. O que ela gostaria de fazer, o que você acha que é melhor, vocês podem negociar. Então hoje a gente faz isso, amanhã a gente faz outra coisa. E é importante que no fim de semana a gente retome esse calendário para que a gente possa analisar junto com as crianças quais foram as regras negociáveis que foram legais, as que não deram muito certo, aquelas que eu quero reorganizar e fazer um outro calendário. É muito importante para a criança que ela consiga visualizar isso. Isso vai fazendo com que ela incorpore a rotina desse fica em casa e do que ela tem que fazer de uma maneira mais, digamos assim, palatável, tá? Porque a gente teve que aí essa imposição do fica em casa. E acho que realmente nós temos que ficar em casa, né? Coisa importante é que nessa rotina semanal a gente possa incorporar também atividades em que a gente vai fazer com a família toda, tá? Com os menores, os maiores, o pai e a mãe. Por quê? Porque cada um tem uma perspectiva de uma brincadeira, de um jogo. E isso também vai ajudando que a criança perceba que as pessoas pensam de maneira diferente que ela. Elaborar regras, internalizar regras, não é uma coisa muito fácil. A gente precisa da intervenção do adulto o tempo todo. Espero poder ter colaborado com vocês. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho das notificações e veja lá na descrição desse vídeo as dicas que eu deixo para vocês.